Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já comeu algum alimento que não te fez bem e que você ficou lembrando dele durante dias. Mas você sabe por que os alimentos estragam? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre isso. Fala galera, como é bom ter vocês aqui comigo novamente. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula e hoje eu estou aqui para poder falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre as DTAs e o porquê que os nossos queridos alimentos estragam. Você sabia que os alimentos que você come são produzidos e manipulados em um meio ambiente contaminado com uma grande variedade e quantidade de micro-organismos? Você sabia também que constantemente estamos ingerindo micro-organismos e parasitos junto aos alimentos e muitos desses micro-organismos são patogênicos? Mas felizmente, Papai do Céu nos presenteou com uma série de defesas naturais muito eficientes que dão conta de combater estes invasores. Porém, infelizmente, somos capazes de adoecer devido principalmente a dois fatores. Ou pelo número de invasores ser grande demais, ou porque nossas defesas estão fracas por qualquer motivo, instalando-se aí a doença. Vale a pena dizer que o principal objetivo do controle de qualidade nesses casos não é tentar destruir todos os micro-organismos, mas sim evitar que eles sejam ingeridos em grande número e que eles sejam capazes de se multiplicarem de uma maneira desordenada nos alimentos. As DTAs, que são as doenças transmitidas pelos alimentos, ela é uma síndrome geralmente constituída por anorexia, náuseas, vômitos ou diarreia, acompanhada ou não de febre, relacionados à ingestão de alimentos ou água contaminados. Os sintomas digestivos são os mais comuns, porém não são as únicas manifestações, podendo ocorrer afecções extraintestinais em diferentes órgãos, como os rins, fígado e até mesmo no sistema nervoso central. O quadro clínico depende muito do agente etiológico envolvido e varia desde um leve desconforto intestinal até quadros extremamente sérios de desidratação grave, diarreia sanguinolenta e insuficiência renal aguda. As doenças transmitidas por alimentos podem ser de origem química e microbiológica. As de origem química, elas podem aparecer de modo natural nos alimentos ou resultar da incorporação intencional ou acidental em qualquer etapa da cadeia produtiva. Como exemplo dessas substâncias químicas, nós temos os pesticidas, antibióticos, hormônios, aditivos. Quem nunca esbarrou perto de um detergente destampado na pia enquanto tinha uma outra pessoa do seu lado preparando algum alimento? Um exemplo disso é quando você está na pia lavando a louça e tem uma pessoa ao seu lado preparando algum tipo de alimento e sem querer acaba espirrando alguma substância ou sabão em cima do alimento enquanto a pessoa está picando. Isso é um exemplo de contaminação por substância química. As DTAs de origem microbiológica ou parasitária, elas são causadas por diversos agentes, podendo ser tanto de origem endógena quanto de origem exógena. Os de origem endógena são os agentes que se encontram dentro do próprio alimento, como, por exemplo, em alguns tipos de carnes que já podem vir contaminados devido a alguma doença que o animal tenha possuído antes de ser abatido. Esse tipo de transmissão das doenças de alimentos pode acontecer com carnes adquiridas em abates clandestinos ou animais abatidos no fundo de quintal, por não terem uma inspeção sanitária adequada. Outro exemplo também é o leite cru, por ele não ser pasteurizado. Destacam-se aí nos alimentos de origem animal os agentes responsáveis pelas zoonoses. Zoonoses são aquelas doenças que são transmitidas do animal para os seres humanos. As principais doenças são as teníases, a cisticercose, a tuberculose e a brucelose. Os legumes e as verduras cruas, eles apresentam elevados níveis de contaminação por enteroparasitas. Eles podem estar contaminados, por exemplo, pelo Clostridium perfringens ou pelo Bacillus cereus. As DTAs de origem exógena
são aquelas que os alimentos eles são contaminados durante o processo produtivo. Nós temos aí como exemplo a salmonela e o botulismo. Não é fácil haver contaminação de alimentos de origem animal e vegetal, porque eles possuem mecanismos de defesa contra a invasão e a proliferação dos micro-organismos. Assim como nós carregamos micro-organismos em nossa pele e no nosso intestino, os alimentos de origem animal e vegetal, em sua essência, também vêm com uma carga microbiológica embutida. Para esses micro-organismos se desenvolverem e se multiplicarem, e para eles começarem a estragar, eles precisam de condições favoráveis para começar a sua multiplicação. Eu vou listar essas condições aqui do lado e vou te explicar uma a uma. O primeiro deles é a qualidade do substrato, que é o nutriente, o alimento que eles precisam para começar a se desenvolver. Lembre-se, os micro-organismos são organismos vivos e todo organismo vivo precisa de alimento para ter energia para começar a desempenhar suas funções. O pH. A acidez ou a alcalinidade de um meio tem grande influência na estabilidade das enzimas, que influi tanto no crescimento como no metabolismo dos micro-organismos, afetando também o transporte dos nutrientes no interior da célula. A maioria dos micro-organismos se desenvolve bem em pH em torno de 7. As bactérias multiplicam-se com maior rapidez na escala entre 6 e 8, as leveduras entre 4,5 e 6 e os bolores ou mofos entre 3,5 e 4, com exceções das bactérias que produzem grandes quantidades de ácidos como consequência de seu metabolismo produtor de energia, como é o caso dos lactobacilos e as bactérias acéticas, um crescimento ótimo entre 5 e 6. Umidade. A umidade do alimento é a quantidade de água existente nele. Para cada tipo de micro-organismo, há um valor determinado para seu desenvolvimento. A necessidade de água dos micro-organismos é referida como atividade aquosa do ambiente. Por exemplo, as bactérias deteriorantes não desenvolvem abaixo da atividade aquosa de 0,91. A redução da atividade aquosa para abaixo de 0,70, ela impossibilita a multiplicação dos micro-organismos. E essa técnica ela pode ser obtida mediante a diminuição do volume de água ou pela adição de compostos hidrossolúveis, como é o caso do sal e do açúcar. É muito utilizada na conservação dos alimentos. O potencial oxirredução, também chamado de potencial redox, é a facilidade que o substrato pode ganhar ou perder elétrons. Quando o elemento perde elétron, tem-se a oxidação, enquanto o substrato que ganha elétrons torna-se reduzido. Nós temos também os constituintes microbianos. Existem algumas substâncias naturais que apresentam atividade antimicrobiana. Um exemplo deles são os óleos essenciais, o eugenol no cravo da Índia, a alicina no alho, aldeído cinâmico e eugenol na canela, entre outros. A estrutura biológica é a cobertura de alguns alimentos. Estes alimentos ele constituem uma excelente barreira contra a entrada de micro-organismos e posterior danos causados pela ação deteriorante desses seres, como os tegumentos, por exemplo, das sementes, as cascas das frutas, das nozes e até mesmo a casca do ovo. De modo geral, esses tipos de revestimento têm baixa umidade, poucos nutrientes e frequentemente contêm compostos antimicrobianos, tais como ácidos graxos de cadeia curta, como ocorre na pele dos animais ou óleos essenciais existentes na superfície dos vegetais. Uma vez lesada a película envolvente do alimento, os micro-organismos contaminantes têm acesso ao tecido subjacente ricos em nutrientes, favorecendo assim seu desenvolvimento e consequente deterioração. Então, nós temos aí, por exemplo, o ovo, quando ele é estocado em condições apropriadas de temperatura e umidade, eles constituem um obstáculo eficiente contra os micro-organismos. As frutas e as verduras, elas possuem uma película que as envolve. E quando essa película ela é lesionada por algum determinado motivo, elas estão sujeitas à deterioração com maior rapidez. Nós temos também a quantidade de oxigênio.
Existem micro-organismos que conseguem multiplicar tanto na presença de oxigênio, como também na sua ausência, que são os micro-organismos anaeróbios e os micro-organismos aeróbios. A temperatura, ela é, sem sombra de dúvidas, o principal fator. É de extrema importância o conhecimento das faixas de temperaturas de desenvolvimento de vários micro-organismos. Eles podem se desenvolver em temperaturas que variam de 2 a 70 graus. Já foi constatado multiplicação dos micro-organismos em temperaturas extremas, como menos 35 graus ou próximas a 100 graus Celsius. De acordo com suas exigências de temperaturas, podemos classificar os micro-organismos em psicrófilos, que são os micro-organismos que se desenvolvem entre 0 e 20 graus, com intervalo ótimo de crescimento de 10 a 15 graus. Como exemplo, nós temos a salmonela, o clostridium, o micrococcus, streptococcus. Então, nós temos aí a classe também dos psicrotróficos, que a temperatura ideal aí é entre 0 e 7 graus, e são estes os que causam a deterioração dos produtos cárneos e dos vegetais, entre uma temperatura de 0 a 5 graus. Eles podem formar colônias visíveis aproximadamente dentro de 3 a 5 dias, nessa temperatura de 5 graus. Como acontece, por exemplo, com as pseudomonas frágeis. Nós temos também a classe dos mesófilos, que é a classe dos micro-organismos que podem multiplicar na temperatura ambiente, e essa classe ela é composta pela maior parte dos micro-organismos patogênicos. Nós temos as bactérias e os mofos, e o intervalo médio de crescimento delas é de 30 a 45 graus Celsius. E além desse, a gente tem a classe que são os mais resistentes, que cresce entre 55 graus e 60 graus, que são os termófilos. Então, gente, essa questão da temperatura ela é tão importante que no próximo vídeo eu irei falar da maneira correta de você descongelar suas carnes. Você é do tipo de pessoa que tira a carne do congelador e coloca ela na pia para descongelá-la de um dia para o outro? Será que essa prática está correta? São cenas dos próximos capítulos. Então, galera, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E se você gostou do vídeo, taca o like aí para me ajudar. Vejo vocês então. Um beijo e até mais. Tchau!